Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para abençoar a sua vida, para trazer uma mensagem de reflexão e principalmente orar por você, pela sua família e por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, essa mensagem que eu vou trazer aqui hoje vai tirar um peso dos seus ombros, o peso da preocupação e vai te mostrar que Deus é quem cuida de todas as coisas. O Senhor vai falar com você diretamente, Ele vai mostrar que é possível viver com o coração em paz, independente das circunstâncias. Eu quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas que hoje não moram no Brasil, mas acompanham o meu canal. Irmãos, eu tenho recebido tantos testemunhos, e isso alegra muito o meu coração. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clica no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Eu vou esperar você clicar e não se esqueça também de ativar o sininho da notificação, tá ok? E você que já é inscrito, você vai reparar que do lado do botão inscrever-se tem também um botão chamado Seja Membro. Se você clicar neste botão, você vai ver que você pode ajudar instituições de caridade apoiadas por mim. Isso mesmo. Através de uma pequena contribuição, você pode impactar a vida das pessoas. E graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer a diferença na vida de milhares de crianças carentes na África, nas Filipinas, pessoas que têm envolvimento com drogas, pessoas que querem se libertar. E através deste canal de membros, você pode fazer a diferença. Amém? Então, irmãos, como eu estava falando com vocês, esta mensagem pode te ajudar bastante a se livrar das preocupações. Isso porque uma preocupação não ajuda em nada a resolver os problemas. Quando nós estamos preocupados e nós não sabemos o que fazer, muitas vezes ficamos abalados, ficamos paralisados e não fazemos nada de produtivo. Os nossos dias vão se prolongando, nós vamos arrastando o nosso dia e de repente, quando nós percebemos, estamos sem fé, frustrados e desanimados. E eu sei, viu, irmãos, que é muito importante nós pensarmos no futuro. Mas existe muita coisa que nós não podemos controlar. E quando os problemas vêm, nós chegamos a essa conclusão de que nós não temos controle de nada. Não temos controle sobre a nossa própria vida, o que dirá da vida dos outros, não é verdade? Então, em vez de ficarmos preocupados com tudo o que pode acontecer, nós devemos confiar em Deus. E a melhor maneira de você confiar em Deus é você ouvir a palavra, é você orar. E principalmente não dar ouvidos às pessoas que te desanimam, que prejudicam a sua fé. Amém? E depois de ouvir o testemunho dessa irmã, eu me lembrei daquele versículo que Jesus disse em Mateus capítulo 6, o versículo 26. Olha o que está escrito. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Olha isso, irmãos, é uma coisa tão simples, mas é tão difícil confiar, não é verdade? Principalmente quando a gente está assim sobrecarregado. E eu sei que nem sempre a gente consegue ter toda essa fé. A gente muitas vezes quer ouvir uma palavra e a gente não encontra. A gente passa horas e horas nas redes sociais. Muitas vezes a gente quer algo para preencher o vazio do coração. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 6 e o 7, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes esse versículo já me ajudou, porque aqui diz que nós não devemos andar ansiosos por nada, e a melhor maneira de não ficarmos ansiosos é entregarmos tudo nas mãos de Deus. E ao final da nossa oração devemos agradecer. Aqui diz que devemos oferecer ações de graças e assim a paz de Deus vai proteger o nosso coração. E uma vez eu vi um testemunho muito impactante que eu quero contar para você agora. Certa vez um homem estava sendo perseguido por bandidos que queriam matá-lo. E aquele homem então começou a correr e ele pegou um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. Só que aquele homem estava desesperado e ele orou da seguinte maneira: Deus, faça com que 2 anjos venham do céu e tampem a entrada da trilha, para que os bandidos não me matem. Olha isso, irmãos, essa foi a oração dele. E naquele momento, uma pequena aranha surgiu naquele lugar e ela começou a tecer uma teia na entrada da trilha.
Aí aquele homem viu aquele animalzinho minúsculo e ele ficou muito angustiado e ele começou a reclamar com Deus. Senhor, eu te pedi 2 anjos, eu não pedi uma aranha. Oh Deus, tem misericórdia de mim, com a tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada dessa trilha, para que esses homens não possam entrar e me matar. Então, na mesma hora, ele estava com fé e ele abriu seus olhos, esperando ver um muro fechando aquela entrada da trilha. Mas ele só enxergou aquela pequena aranha trabalhando sem parar. E foi então que o desespero aumentou ainda mais e ele começou a ouvir os passos daqueles bandidos que estavam se aproximando. E quando aqueles inimigos chegaram na entrada da trilha, um deles disse assim: vamos entrar por essa trilha aqui, ó. Mas o outro respondeu: não, você não está vendo que tem uma teia de aranha aqui? Ou seja, ninguém passou por aqui. Vamos passá-la pelo fundo, ó, porque senão a gente vai perder ele de vista. Irmãos, e por incrível que pareça, aquela pequena aranha, ela fez a diferença. Porque se não fosse aquela aranha trabalhando ali naquela teia, aqueles homens iriam entrar ali e eles poderiam matar aquele homem. Irmão, sabe por que eu estou contando esse testemunho aqui? Porque muitos de vocês, muitas vezes, pedem uma resposta a Deus, Deus dá a resposta, mas vocês estão tão preocupados, querendo que tudo aconteça do jeito de vocês, no tempo que vocês acham melhor, que vocês não conseguem enxergar as respostas de Deus. E muitas vezes, para piorar, vocês acabam murmurando. Irmãos, isso é falta de fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meu irmão, quando vier um sentimento de desânimo, de solidão, você achar que Deus não se importa com a sua vida, lembre-se desse testemunho. Deus pode usar pequenas coisas para trazer um recomeço, para te dar uma nova oportunidade. Não despreze aquilo que Deus está fazendo. Se você puder, faz o seguinte agora: olhe para os seus dedos e veja as impressões digitais dos seus dedos. Elas são únicas, irmãos. Deus se preocupou em desenhar cada uma delas detalhadamente. Não existe uma digital igual à outra, porque você é um ser único, Deus te ama muito. Amém? E você sabe quando um artista termina de pintar um quadro, termina de fazer uma obra, ele valoriza aquela obra ao máximo. Ele cuida com o maior carinho porque ele sabe que aquilo teve um preço. Irmãos, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Jesus derramou o sangue dele em seu favor. E agora você fica se sentindo aí a pior pessoa do mundo, a pessoa que mais tem problemas. Não pense assim mais. Jesus, ele pagou o maior preço que poderia ser pago. Ele sofreu o pior castigo, o castigo que você merecia. E por isso ele sabe o valor que você tem. Ele quer cuidar de você. Mas enquanto você não se entregar na presença do Senhor, ele não poderá fazer nada. Por isso, irmãos, nós vamos orar agora. E se você puder, você vai fechar os teus olhos. Não importa onde você esteja, a não ser que você esteja dirigindo, tá bom? Aí você não pode fechar os olhos, mas no geral, vamos nos concentrar, vamos buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença para Te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã que estão orando aqui comigo neste momento. Oh, meu Deus, como é bom buscarmos a Tua face, como é bom aprender da Tua palavra e descansar na Tua presença. Pai, muitas pessoas que estão me ouvindo agora, a vida inteira elas ouviram palavras negativas, palavras de que elas não são capazes, de que a realidade é muito diferente. E muitas vezes as pessoas zombam da nossa fé, porque elas acham que nós estamos no mundo da lua, acham que nós não estamos vivendo a realidade e que nós devemos acordar para a vida. Oh, meu Deus, o Senhor sabe, não é isso que nós queremos, não queremos viver alienados, mas a verdade é que nós não podemos olhar para as circunstâncias, senão nós desanimamos, nós desesperamos e começamos a afundar. Assim como o apóstolo Pedro, que estava andando sobre as águas, e quando veio os fortes ventos, ele começou a afundar. Oh, meu Deus, não deixe que a gente viva dessa maneira, meu Pai. Nós não queremos duvidar do Teu cuidado, da Tua provisão. Muitas vezes nós somos tomados pela ansiedade, pelo desespero. Por isso, Pai, nós Te pedimos perdão. Oh, Deus, nos ajude, Senhor, a nos alegrarmos em Ti. E nos lembre que o Senhor nos ama de tal forma e o Senhor se preocupa conosco de tal maneira que até os fios do nosso cabelo estão contados. É isso que diz a Tua palavra. Oh, meu Pai, muitas vezes nós recorremos a pessoas que nem Te buscam, nem ouvem a Tua voz, não conhecem a Tua palavra, e nós deixamos de orar, de meditar na Bíblia.
Pai, nós precisamos dessa paz que excede o entendimento. Nós não queremos mais viver nesse poço de pecado, nesse lamaçal de destruição. Meu Deus, nós queremos ser libertos, queremos viver uma vida de santidade e andarmos de glória em glória e não de derrota em derrota. Pai, em nome de Jesus eu te peço, fica conosco, proteja-nos, ó Deus, com teu sangue, livra-nos das mãos dos perseguidores, assim como esse testemunho que eu contei, meu Pai, que o Senhor nos dê livramentos, que o Senhor nos proteja de todo mal e de toda pessoa mal intencionada. Em nome de Jesus, meu Pai, dá-nos da tua paz, da tua alegria e que o Senhor abençoe cada lar, cada pessoa que está no leito de hospital, cada pessoa que agora está angustiada, sofrendo bastante. Pai, enche-nos com a tua fé, porque se estivermos contigo, iremos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado.
Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia.
E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor,
até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família.
Então nós vamos orar agora, nós já estamos encerrando o Salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis, que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora, dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.